Eu conheço o teu cansaço, mas essa luta não vai te parar. O que hoje pesa no teu coração, amanhã será testemunho. Só não desiste agora. Na sombra do deserto, tua voz me sustentou. Os meus pés cansados seguem, mesmo sem entender. Cada noite tão comprida, tentando amanhecer. O silêncio dos caminhos veio forte me provar, mas tua mão permaneceu pra não me deixar parar. Enquanto você chora, eu continuo trabalhando. Nada do que acontece contigo está fora das minhas mãos. Foi então que tua presença, como brisa, me alcançou. E no meio do meu medo, novo ânimo soprou. Teu cuidado foi curando as feridas do viver, e onde havia só fraqueza, fez a fé reaparecer. Se o desânimo voltar, tua voz me guiará. Se a tristeza me alcançar, teu amor me firmará. Nada vence tua graça, nada pode interromper. Quem descansa em tua presença volta a permanecer. Na espera silenciosa, teu renovo floresceu. Ai, 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 ai. Oh. Oh. Hey. Você ainda vai sorrir depois dessa luta, porque eu continuo cuidando de tudo. Só não desiste agora. Não permita que a frieza desse mundo apague a sensibilidade do teu coração. Eu ainda falo nos detalhes, ainda respondo em silêncio, ainda abraço quem chega cansado. O mundo tentou endurecer você, as decepções tentaram mudar você, as dores tentaram fechar tua alma.
mas eu ainda consigo alcançar o lugar em você que ninguém mais conseguiu tocar. Não deixe morrer aquilo que eu coloquei dentro do teu peito. Na chama da esperança, teu sopro permanecer. Os dias foram trazendo tantas marcas sobre mim, e as batalhas repetidas quase apagaram meu jardim. Cada perda carregava um pedaço da emoção, como o inverno consumindo as cores do coração. Coração ferido aprende a se esconder, mas eu não desisto de reacender o que a dor tentou apagar. Foi então que tua presença, como um fogo, me envolveu, e no frio da minha alma novo brilho apareceu. Teu cuidado foi trazendo apagado, tua voz reacendeu. Se a tristeza me cercar, teu calor me firmará. Se o vazio me alcançar, teu amor me guardará. Nada apaga tua chama, nada pode consumir. Quem recebe o teu sopro volta a florescer por ti. Nas cinzas do silêncio, teu fogo permaneceu. Não permita que a frieza desse mundo apague a sensibilidade do teu coração. Ainda existe vida dentro de você, ainda existe fé, ainda existe propósito, e aquilo que parecia apagado vai voltar a queimar pela força da minha presença. Você não chegou até aqui pela tua própria força. Houve dias em que você achou que não conseguiria continuar. Mesmo assim eu te sustentei. Quando
faltou direção, eu te guiei. Quando faltou força, eu te carreguei. E se a minha mão esteve contigo nos dias difíceis, ela também estará nos dias da colheita. Não tenha medo do futuro, quem foi sustentado pela graça não caminha sozinho. Quantas curvas nessa estrada eu precisei atravessar, sem saber se lá na frente havia chão pra caminhar. Cada fase me ensinava que sozinho eu não iria, pois no peso das batalhas tua voz me fortalecia. Você olha pra trás e vê cicatrizes, eu olho e vejo sobrevivência. Cada batalha vencida foi prova do meu cuidado sobre você. Foi então que tua presença como abrigo repousou, e no centro da jornada meu cansaço renovou. Teu cuidado foi mostrando que eu nunca caminhei só, e até nos dias difíceis tua graça foi maior. Se o amanhã me assustar, tua paz me guiará. Se a incerteza chegar, da jornada, teu amor permaneceu. Olha o quanto você já venceu. Aquilo que tentou te parar não conseguiu destruir tua fé. E se você chegou até aqui, porque minha mão continuou te sustentando o tempo inteiro. Enquanto você dormia preocupado, eu continuei cuidando de tudo. Enquanto tua mente se enchia de medo, minhas mãos já estavam preparando caminhos. Você tenta entender o amanhã com
força dos próprios pensamentos. Mas existem portas que só eu consigo abrir. Existe livramento que só eu consigo enxergar antes. Descansa o coração, nem tudo precisa ser resolvido hoje. O tempo ainda está nas minhas mãos. A ansiedade dos meus dias tentou me aprisionar. Mil perguntas sem respostas, sem deixar a alma descansar. Cada medo construía tempestades dentro de mim, como um vento repetindo que a esperança chegou ao fim. Preocupação não adianta o milagre, só rouba a paz de quem já está sendo cuidado. O amanhã ainda continua sob o meu controle. Foi então que tua presença, como paz, me envolveu, e no meio das tormentas meu interior silenciou. Teu cuidado foi trazendo descanso ao coração e mostrou que até o futuro permanece em tua mão. Se o medo quiser voltar, tua voz me acalmará. Se a aflição me visitar, teu amor me guardará. Nada foge ao teu domínio, nada sai do teu olhar. Quem descansa em tua presença aprende a confiar. Na quietude da confiança, teu descanso floresceu. Entrego amanhã aquilo que hoje te preocupa, já está diante dos meus olhos. E antes mesmo que o problema apareça, eu já preparei o cuidado necessário para sustentar você. Eu sei, existem dias em que você se olha e só consegue enxergar falhas. As lembranças te acusam, os erros pesam, e a culpa tenta convencer você de que não merece
recomeçar. Mas escuta isso, a minha graça não depende da tua perfeição. Eu não desisti de você quando você caiu, e não vai ser agora que eu vou soltar tua mão. Levanta, ainda existe propósito respirando dentro da tua história. As marcas dos meus erros me fizeram me esconder, como alguém perdido em sombras, sem coragem pra viver. Cada queda carregava mais silêncio sobre mim, e o peso da vergonha quase anunciou meu fim. A culpa quer aprisionar, mas o meu amor continua chamando você pra perto. Nenhuma queda é maior que a minha misericórdia. Foi então que tua presença, como luz, rompeu a dor, e no chão da minha culpa derramou o teu favor. Teu cuidado foi sarando as feridas do meu ser, e mostrou que até das cinzas tu fazes alguém renascer. Se o passado me acusar, tua graça falará. Se a vergonha me prender, teu perdão me soltará. Nada vence tua bondade, nada pode limitar quem é alcançado por tua graça. Volta a acreditar. No lugar da antiga culpa, teu amor floresceu. Você não é definido pelas quedas que viveu. O teu futuro não terminou no erro. Ainda existe caminho, ainda existe esperança, e a minha graça continua alcançando você. A sensação era simples, eu ainda me movia, mas já não tinha mais certeza de quem estava conduzindo. Planos continuavam existindo, decisões continuavam sendo tomadas, dias continuavam passando, mas a direção parecia menos dependente da minha vontade. Algumas escolhas que eu fazia não geravam mais o mesmo resultado.
insistia em manter, começou a perder sustentação sozinho. E o que eu não esperava começou a ganhar forma com o tempo. Em vários momentos parecia que as circunstâncias estavam ajustando meu trajeto antes mesmo de eu perceber. E isso tirou a previsibilidade que eu achava que tinha. Nada veio com explicação imediata, não teve sinal claro, não teve confirmação na hora, não teve aviso antecipado. Só o próprio movimento da vida, mostrando outra rota. Algumas portas deixaram de responder, outras começaram a aparecer sem esforço forçado. E aquilo que parecia controle foi se dissolvendo aos poucos, sem ruptura, só substituição de direção. Quando olho pra trás dá pra ver que eu nem sempre percebi, quando deixei de decidir tudo sozinho, mas algo maior já estava ajustando o percurso. E o mais forte é entender que nem toda perda de controle é caos, às vezes é condução. Não tem mais como sustentar a ideia de que tudo dependia só de mim. Porque quando eu olho com calma, eu entendo que o caminho foi sendo refeito, enquanto eu ainda achava que estava apenas seguindo em frente. O mundo continuava igual, mas a forma como tudo me atingia já não era a mesma. Rotina, compromissos, conversas, decisões simples, tudo seguia acontecendo. Só que a resposta interna foi ficando mais quieta, mais distante do excesso de antes. Coisas que antes geravam reação forte passaram a não ter o mesmo impacto. E isso não veio de uma mudança brusca, veio de um desgaste silencioso. Algumas prioridades perderam peso sozinhas, e aquilo que eu ignorava começou a se tornar mais evidente no caminho. Em certos momentos a sensação era de observar tudo de um ponto mais afastado, sem precisar entrar em tudo. Isso alterou o jeito de lidar com o dia. Nada disso teve explicação imediata. Não houve sinal claro, não houve aviso, não houve evento marcante. Só um processo contínuo reorganizando percepções. E o que parecia confusão no começo, aos poucos mostrou que era ajuste de direção. Sem pressa, sem anúncio, sem alarde. Quando olho pra trás fica evidente que algumas respostas não vieram porque o caminho já estava mudando, enquanto eu ainda tentava manter o antigo. E o mais forte é perceber que nem toda mudança precisa de impacto pra ser real. Algumas mudanças acontecem em silêncio total. Não é sobre um momento específico, é sobre perceber depois que a vida foi sendo reorganizada por dentro, até eu entender que nem tudo precisa de barulho
para ser transformado. Teve um tempo que eu achei que nada estava acontecendo, mas era só porque a resposta não vinha no formato que eu esperava. Eu perguntava com pressa, queria direção clara, queria sinal, queria certeza imediata, mas o dia seguia sem explicação. Mesmo assim, algumas coisas começaram a mudar ao redor sem anúncio. Caminhos foram se ajustando, situações foram perdendo força, outras ganhando espaço. No começo isso me deixava sem referência, porque eu queria entender antes de continuar. Mas a vida não parou pra explicar, e foi nesse silêncio que decisões começaram a se organizar sozinhas, sem eu perceber o processo acontecendo. O que ficava e o que saía começou a ter outra lógica. Nada veio com resposta direta, não teve frase clara, não teve aviso, não teve confirmação imediata, só acontecimentos apontando direção. Algumas coisas que eu queria muito insistir simplesmente não sustentaram continuidade, e outras que eu nem dava tanta atenção começaram a crescer naturalmente. Quando eu olho pra trás, eu vejo que o silêncio não era ausência de resposta, era a resposta acontecendo sem barulho. E isso muda tudo. O entendimento não veio no momento, veio depois, quando já não dava mais pra negar o caminho que tinha sido construído. E o mais forte é perceber que Deus não depende de explicação pra agir, Ele só conduz. E nem sempre conduzir parece direção na hora, às vezes parece espera, parece pausa, parece nada. Mas com o tempo fica claro que até o que parecia vazio estava preenchendo um processo. E quando a visão muda, o silêncio deixa de ser dúvida e vira reconhecimento. Eu não tenho mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não ficou em silêncio. Ele só trabalhou além do que eu conseguia perceber, até o silêncio virar direção dentro de mim. Nem tudo que parece certo no começo permanece certo no final. E eu só entendi isso quando Deus começou a mexer nos meus planos. Eu seguia com convicção, acreditando nas minhas escolhas, confiando no que parecia óbvio. Mas algumas coisas começaram a não sustentar o mesmo resultado.
antes fluía com facilidade começou a travar sem explicação clara. E aquilo que eu ignorava começou a ganhar mais espaço no meu caminho. No início eu achei que era só dificuldade, atraso, fase ruim. Mas depois ficou evidente que não era só sobre tempo, era sobre direção. Algumas portas que eu insistia em manter abertas foram perdendo sustentação sozinhas, e outras que eu nem dava atenção começaram a se tornar inevitáveis. Nada disso veio com aviso direto, não teve explicação antecipada, não teve sinal claro na hora, não teve resposta imediata, só acontecimentos ajustando o percurso. E o mais forte é perceber que nem tudo que eu chamava de certo era realmente o melhor. Algumas certezas eram só conforto disfarçado. Quando eu olho pra trás, vejo que muita coisa não deu errado, só não foi pra frente porque não sustentava o próximo passo. E isso só faz sentido depois. O que parecia perda de controle era, na verdade, perda de caminhos que não me levavam pra frente. Isso muda a forma de enxergar tudo. Hoje eu entendo que nem toda correção é confortável, mas toda correção tem direção. E quando Deus começa a ajustar o que você chama de certo, não é pra te confundir, é pra te reposicionar. O tempo passa e o que era dúvida vira clareza, e o que é insistência vira aprendizado. Você não volta mais para as mesmas escolhas com a mesma percepção, porque algo em você já foi mudado no processo. Eu não tenho mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não tirou o que eu achava certo por acaso. Ele me levou além disso, até eu perceber que o verdadeiro certo nem sempre é o primeiro caminho que a gente enxerga. Tem recomeço que não parece recomeço, porque Deus não te devolve pro mesmo lugar, Ele te coloca em outro entendimento. Um dia tudo segue normal, rotina, pressa, decisões, caminhos já conhecidos. Mas aos poucos algumas coisas deixam de responder como antes, como se a vida mudasse o idioma. Tentativas antigas já não geram os mesmos resultados, e aquilo que antes parecia certo começa a perder encaixe sem explicação imediata. No início existe resistência, porque a mente tenta forçar continuidade no que já mudou de forma. Mas chega um ponto em que insistir só mostra mais claramente que algo virou a página. Algumas pessoas se afastam sem conflito, algumas oportunidades deixam de aparecer, e outras surgem em lugares que não estavam no mapa anterior. Nada disso vem com anúncio, não tem aviso claro, não tem explicação na hora, não tem manual, só acontecimentos que vão reorganizando o cenário. E o mais difícil não é o que sai, é perceber que aquilo que sai já não combina com o que você está se tornando. Tem um momento em que você tenta olhar pra trás,
tipo de percepção, outro tipo de escolha. Isso muda o ritmo interno sem pedir permissão. Quando você tenta voltar a agir como antes, não funciona do mesmo jeito. Não porque perdeu capacidade, mas porque o contexto interno já não é o mesmo. E aos poucos surge uma clareza: nem tudo que termina é final. Alguns términos são transição, e transição não é perda de caminho, é mudança de nível. O que antes era confusão, depois começa a parecer organização. O que parecia atraso começa a revelar direção diferente. Você entende que Deus não trabalha só mudando o que está fora. Ele muda o que sustenta você por dentro pra caber no novo caminho. O passado não é apagado, mas deixa de ser ponto de retorno. Ele vira aprendizado, não destino. Eu não tenho mais como negar, porque quando tudo se acalma por dentro, fica claro que Deus não me trouxe de volta ao que eu era. Ele me levou adiante até eu entender que recomeçar com Ele não é repetir história, é viver uma nova versão do caminho. Tem coisa que não é perda, é Deus tirando o que tava sobrando e eu nem percebia. Eu vivia cheio de coisa, cheio de ideia, cheio de correria, cheio de preocupação, mas nada disso me deixava realmente leve por dentro. Algumas situações começaram a sair naturalmente da minha vida, e eu não consegui segurar tudo como antes. No começo isso parece desorganização, parece que tudo tá saindo do lugar, mas depois começa a mostrar outra intenção. Eu fui ficando com menos peso pra carregar, mesmo sem pedir por isso, e isso mudou meu jeito de viver o dia. Nada veio com explicação na hora, não teve aviso, não teve sinal claro, não teve resposta imediata, só processo. Algumas coisas perderam espaço sozinhas, outras simplesmente deixaram de fazer sentido. Continuar insistindo, e quando eu olho pra trás eu vejo que eu tava segurando coisas demais ao mesmo tempo, e isso tava me travando sem eu perceber. Hoje eu entendo que não é sobre ter mais, às vezes é sobre tirar o que sobra, e isso também é cuidado. E o mais forte é perceber que o vazio que aparece depois não é perda, é espaço sendo preparado. Eu não tenho mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não só adiciona coisas na minha vida, Ele também remove o excesso, até eu aprender a viver com o que realmente importa.
Teve um dia que você quase soltou tudo, quase parou no meio do caminho, mas algo que você não consegue explicar te manteve em pé até aqui. Você passou por fases que ninguém acompanhou, dias em que o silêncio pesava mais que tudo, e mesmo assim você seguia no automático mudo. Por fora parecia controle, por dentro era desgaste constante, o acúmulo de sentimentos antigos ficando mais distante. E mesmo sem saber o motivo, você não ficou pra trás, como se algo invisível insistisse em te empurrar um pouco mais. E quando tudo parecia cair, sem direção pro olhar, algo começa a agir em silêncio, sem você notar. O que te prendia pede força agora, sem esforço, sem reação, como se o que te segurava firme soltasse da sua mão. O ar já não pesa como antes, o peito começa a mudar, e aquilo que te travava por dentro para de te limitar. Não é acaso nem coincidência, é um processo natural, como se algo maior reorganizasse o que estava emocional. Você não percebe agora, mas já não é mais o mesmo de antes. Algo te atravessou e te mudou por dentro. Você vai notar depois que o impacto já não te atinge igual. O que antes te derrubava fácil perde efeito total, e memórias que pesavam demais vão ficando sem força, como se o passado entendesse que não te alcança mais a força. Você não virou outra pessoa, mas também não é mais o mesmo chão. Algo foi se desfazendo em silêncio e criando reconstrução. E quando olhar pra trás um dia, vai entender sem confusão que o que parecia abandono era sustentação. Você não ficou no fim da história, isso diz quem você é, porque mesmo quando tudo pesou, você permaneceu de pé. E deixa isso continuar. O que te sustentou até aqui ainda não terminou de te levar adiante. Chegou um ponto em que entender deixou de ser necessário e aceitar começou a ser o único caminho. Eu passava tempo demais tentando encaixar tudo na minha lógica, mas algumas coisas simplesmente não se encaixavam mais. O que eu queria explicar não se explicava, o que eu queria controlar não obedecia. E aos poucos eu fui ficando sem força pra insistir em respostas que não vinham, não por desistência, mas por exaustão. Teve um dia em que
eu só vi cê ver tudo acontecendo sem tentar interferir, e nada desmoronou por causa disso. Pelo contrário, algumas coisas começaram a se organizar sozinhas quando eu parei de pressionar, e isso me confundiu, mas ainda no começo. Nada veio com explicação imediata, não teve resposta clara, não teve sinal, não teve aviso antecipado, só acontecimentos seguindo o próprio fluxo. E o mais forte foi perceber que nem tudo precisa ser entendido pra fazer sentido depois. Algumas coisas só precisam ser vividas. Quando eu olho pra trás, vejo quantas vezes eu me perdi tentando forçar clareza onde só existia processo, e isso me cansou mais do que a própria situação. Hoje eu entendo que aceitar não é fraqueza, é parar de lutar com o que já tá acontecendo, e isso muda o peso de tudo. E o silêncio que antes me incomodava agora parece só parte do caminho. Não tem mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não me pediu pra entender tudo. Ele me levou até o ponto em que aceitar virou mais leve do que insistir em controlar o que já estava sendo conduzido. Tem coisas que saem da vida da gente em silêncio, e só depois a gente entende o porquê. Algumas pessoas se afastaram sem briga, sem explicação, sem despedida marcada, e eu fiquei tentando achar sentido no vazio que ficou. Planos que pareciam garantidos simplesmente deixaram de existir no meio do caminho, e isso me obrigou a olhar pra outra direção. No começo parece perda, parece quebra, parece desordem, mas com o tempo começa a parecer limpeza. O que insistia em ficar já não tinha mais encaixe no meu dia, e o que chegou depois não pediu esforço pra permanecer. Nada veio com explicação na hora, não teve aviso, não teve sinal claro, não teve resposta imediata. Só o tempo reorganizando o que era pra continuar. E o mais forte foi perceber que algumas saídas não doem pra sempre, porque elas não eram pra carregar o futuro. Quando eu olho pra trás, vejo que muita coisa que eu segurei foi exatamente o que me atrasava sem eu perceber, e deixar ir foi o que abriu espaço. Hoje eu entendo que nem tudo que termina é fim. Algumas coisas são só mudança de caminho, e o coração só descansa quando para de lutar contra o que já foi encerrado. Não tem mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não tirou nada da minha vida por acaso. Ele só removeu o que não tinha mais lugar no caminho que eu precisava seguir.
Senhor, visita o coração dessa pessoa. Ela precisa do teu toque agora. Entra nesse ambiente, muda esse clima, alcança esse coração onde ninguém mais consegue chegar. Existe um cansaço que ninguém vê, mas Deus conhece cada detalhe do que você está carregando. Mesmo em silêncio, Ele está se movendo dentro dessa situação. Nada está parado como parece. Aquilo que tirou sua paz não vai ter a última palavra. Deus já decidiu entrar nessa história. Existe uma força sendo renovada agora, mesmo sem você perceber completamente. Deus está tocando onde está ferido, alinhando o que está confuso, organizando o que parecia perdido. E o que hoje parece difícil demais vai começar a mudar sem aviso. Porque quando Deus entra, Ele muda o ambiente, muda o interior, muda o caminho. Nada foge do controle dEle, nem aquilo que você já não sabe mais como resolver. Existe uma resposta sendo preparada agora. No tempo certo ela vai aparecer. E aquilo que hoje pesa não vai te derrubar. Oh, Deus está sustentando você mesmo quando você acha que está sozinho. E isso já está fazendo diferença. Recebe isso. Deus já começou a agir, mesmo sem barulho, mesmo sem anúncio. Ele já entrou nessa situação e nada vai continuar igual depois que Ele tocar. Pai, essa pessoa que está ouvindo essa canção agora está cansada. O coração já não aguenta do mesmo jeito. Entra nesse momento, abraça essa vida, renova as forças e faz o que só o Senhor pode fazer. O cansaço não é só no corpo, é na alma, nos pensamentos, nas tentativas que não deram certo. Mesmo assim, Deus não se afastou em nenhum instante. Ele permaneceu ali, sustentando quando já não tinha mais força. Aquilo que parece pesado demais não vai continuar assim. Deus está começando a aliviar agora. Existe um toque acontecendo onde ninguém vê, curando o que foi ferido em silêncio. As lágrimas que ninguém percebeu, Deus guardou cada uma. E nenhuma oração feita em desespero foi esquecida. Tudo chegou
parecia impossível vai mostrar que nunca esteve fora do alcance dele. Existe um novo fôlego sendo liberado agora, uma força que não vem de você, mas sustenta você. E pouco a pouco o peso vai diminuindo e a paz vai tomando espaço. Descansa. Deus já ouviu, já viu, já começou a agir. E mesmo que você ainda não enxergue, Ele já está mudando tudo por dentro e por fora. E nada vai permanecer do mesmo jeito depois do toque dele. Deus, visita a casa dessa pessoa. Ela está precisando da tua mão agora. Toca onde ninguém vê, alcança onde ninguém chega, e começa a mudar o que só o Senhor pode transformar. Existe um cuidado acontecendo mesmo quando tudo parece fora do lugar. Deus está entrando em detalhes que ninguém percebe. O que está pesado hoje não vai permanecer assim. Deus está trabalhando para aliviar o que você já não consegue carregar. Cada oração feita em silêncio foi ouvida, mesmo sem resposta imediata, nada foi ignorado. Deus está abrindo caminhos que ainda não apareceram e fechando portas que poderiam te ferir mais na frente. O ambiente ao seu redor pode até parecer o mesmo, mas Deus já começou a mudar tudo por dentro. Ele está restaurando forças, reorganizando pensamentos, trazendo clareza onde só tinha confusão. E isso acontece sem barulho. Aquilo que parecia impossível começa a ser preparado no invisível, porque Deus não depende do que você vê pra agir. E o que hoje parece demora, amanhã vai ser entendido como proteção e cuidado. Deus não perdeu o controle da sua história, Ele só está conduzindo de um jeito que você ainda não consegue ver completo. E quando chegar o tempo certo, vai fazer sentido, vai encaixar, vai fluir sem esforço. Porque quando Deus entra na situação, Ele não ajeita só uma parte, Ele transforma o todo. Fique em paz, porque Deus já está na frente desse caminho, tocando, alinhando e preparando tudo. O que hoje parece difícil vai se tornar testemunho de que a mão dele nunca saiu de você. Tem um momento em que você cansa de brigar com perguntas que não respondem. Eu tentei entender tudo que acontecia ao meu redor.
como se tudo tivesse que fazer sentido imediato. Mas a vida não acompanhou essa pressa. Algumas coisas simplesmente não se explicavam na hora, e mesmo assim continuavam acontecendo. Eu fiquei um tempo tentando forçar clareza onde só existia processo. Isso me deixava mais cansado do que consciente. Até que chegou um ponto em que eu não tinha mais força pra insistir, entender tudo. E foi aí que algo mudou sem aviso. As situações continuaram, mas a forma de reagir começou a ficar mais leve. Sem tanto confronto interno, sem tanta resistência. Nada veio com explicação imediata. Não teve resposta clara, não teve revelação instantânea, não teve explicação pronta. Só o tempo passando com menos peso dentro de mim. E o mais curioso foi perceber que algumas coisas só faziam sentido quando eu parava de tentar forçar sentido nelas. Como se entender exigisse pausa. Quando eu olho pra trás, vejo que muita dor vinha mais da tentativa de controle do que da situação em si. E isso muda tudo. Hoje eu entendo que nem tudo precisa ser resolvido pra ser vivido. Algumas coisas só precisam ser atravessadas. E atravessar sem entender também é parte do caminho. Mesmo que na hora pareça só silêncio. Não tem mais como negar, porque quando eu olho com calma eu entendo que Deus não me pediu pra entender tudo. Ele me ensinou a caminhar mesmo sem resposta, até eu perceber que nem toda explicação vem antes da paz. Tem coisa que não se resolve na força, se entende no tempo. Eu tava tentando explicar tudo o que acontecia comigo, como se cada situação precisasse de uma resposta imediata. Mas algumas coisas simplesmente não respondiam. O que eu insisti em decifrar não se revelava, e o que eu ignorava começou a fazer mais sentido. Com o passar dos dias, eu segui vivendo mesmo sem fechar todas as perguntas. E curiosamente, nada parou por causa disso. Algumas dúvidas foram perdendo importância sozinhas, não porque foram respondidas, mas porque deixaram de precisar de resposta. Nada veio com explicação na hora certa, não teve revelação imediata, não teve sinal claro, não teve resposta pronta. Só o tempo trabalhando em silêncio. E o mais curioso foi perceber que entender nem sempre é urgente. Algumas coisas só precisam ser vividas. Quando eu olho
mais como negar. Porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não me deu todas as respostas de uma vez. Ele me ensinou a continuar mesmo sem entender tudo, até que o próprio tempo me mostrasse o que antes parecia confuso. Algumas mudanças não chegam como evento, chegam como percepção. O mesmo dia, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, mas algo interno já não encaixava do mesmo jeito. E isso foi surgindo sem explicação. Coisas que antes tinham importância começaram a perder peso naturalmente, e outras que eu não notava começaram a chamar a atenção de forma silenciosa. Eu continuava vivendo tudo como antes por fora, mas por dentro já existia uma leitura diferente das mesmas situações. Nada mudou de uma vez, não teve ruptura, não teve marco, não teve virada. Foi ajuste gradual. Alguns caminhos deixaram de fazer sentido enquanto ainda estava acontecendo. E isso não veio com aviso, veio com ausência de continuidade. Quando algo não avançava mais, eu começava a perceber que insistir não mudava o resultado. E isso foi ensinando outra forma de seguir. O que parecia estabilidade era só repetição, e o que parecia mudança era só reorganização. Com o tempo, o entendimento começa a se formar sem esforço, e o que antes parecia confuso começa a ter lógica. E fica claro que nem tudo precisa de explicação imediata para estar sendo conduzido. Algumas coisas só fazem sentido depois. E quando o sentido muda, a forma de olhar também muda. Nada permanece exatamente igual dentro. O passado não some, mas perde o comando sobre o presente. E isso muda tudo, sem precisar de impacto. Não tem mais como negar, porque quando eu olho com calma eu entendo que Deus não mudou só as coisas ao meu redor. Ele mudou o sentido que elas tinham dentro de mim, até eu perceber que nada estava parado. Tudo estava sendo reinterpretado no tempo certo. Chegou um ponto em que insistir começou a pesar mais do que caminhar. Eu continuava tentando fazer algumas coisas acontecerem do meu jeito, na minha força, no meu tempo. Mas o resultado já não acompanhava mais.
essa pressa. O que eu empurrava pra frente não avançava, e o que eu não esperava começava a se movimentar sozinho. No começo isso incomoda, porque parece perda de controle, mas depois começa a mostrar que nem tudo precisa ser forçado. Algumas portas não cederam mais, e isso me obrigou a não insistir onde não tinha mais resposta. Enquanto isso, caminhos novos surgiam, sem planejamento, sem esforço, sem previsão. E isso mudava o foco aos poucos. Nada veio com explicação imediata, não teve aviso, não teve sinal claro, não teve resposta na hora. Só o tempo organizando o que fazia sentido continuar. E o mais forte é perceber que nem toda luta é necessária. Algumas lutas só existem porque a gente ainda não aceitou o encerramento. Quando eu olho pra trás, vejo que muita coisa que eu tentei segurar já tinha perdido o propósito antes mesmo de eu perceber. E eu só entendi depois. O que parecia a resistência da vida era só direção, me impedindo de continuar no lugar errado. E isso muda a forma de ver cada bloqueio. Com o tempo, o esforço deixa de ser sobre controlar e passa a ser sobre compreender o fluxo das coisas. E isso traz um tipo de calma diferente. Não é desistir, é parar de brigar com o que já foi decidido pelo próprio caminho. E isso também é aprendizado. E quando essa compreensão chega, o peso diminui sem precisar de explicação longa, porque entendimento já fala por si. Não tem mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não me deixou perder energia lutando sozinho. Ele me ensinou a parar de brigar com o processo, até eu perceber que nem tudo precisa de força. Algumas coisas só precisam de aceitação. Tem coisas que a gente só entende depois, porque enquanto tá acontecendo, parece só vida normal seguindo. Dias iam passando, decisões sendo tomadas, caminhos sendo escolhidos como sempre. Mas algumas coisas começaram a não responder mas da mesma forma. O que eu tentava manter ativo já não tinha o mesmo retorno, e aquilo que eu não planejava começou a ocupar espaço sem pedir permissão. No começo isso parecia só mudança comum da vida, coisas se ajustando naturalmente. Mas depois ficou claro que tinha algo maior organizando o que ficava e o que saía. Algumas situações simplesmente não avançavam, mesmo com esforço. Outras se resolviam sem pressão, como se já tivessem o próprio destino traçado. Nada veio com explicação imediata, não teve aviso, não teve sinal claro, não teve confirmação na hora. Só o tempo mostrando resultados diferentes dos esperados. E o mais forte
forte é perceber que nem tudo que para é erro. Às vezes é proteção, e nem tudo que continua é certo. Às vezes é insistência. Quando eu olho pra trás, vejo que várias coisas que não seguiram em frente me livraram de caminhos que eu não enxergava na hora, e outras que chegaram de forma inesperada abriram novas direções. O controle que eu achava que tinha foi sendo reduzido aos poucos, sem ruptura. E isso me forçou a observar mais do que decidir. Com o tempo a percepção muda. O que parecia perda começa a parecer organização. O que parecia confusão começa a mostrar direção. E não foi sobre entender tudo de uma vez, foi sobre perceber depois que nada estava fora do lugar por acaso. Tudo tinha um processo, e quando o processo termina de se revelar, fica claro que nem tudo dependia da minha vontade. Sempre existia algo conduzindo além do que eu via. E isso muda a forma de encarar cada atraso, cada bloqueio, cada mudança inesperada. Nada fica sem significado. Não tem mais como negar, porque quando eu olho com calma, eu entendo que Deus não trabalhou só no que eu queria ver. Ele trabalhou no que eu não controlava, até eu perceber que até o que parecia fora do lugar fazia parte de uma direção maior. Nem toda resposta chega como explicação. Algumas chegam mudando o que você insiste em manter. Coisas começaram a não se sustentar como antes, mesmo com esforço e insistência. E aquilo que parecia firme foi perdendo base aos poucos. O que eu tentava organizar já não respondia do mesmo jeito, e novas possibilidades surgiam sem planejamento. No início parecia só instabilidade, mas com o tempo foi virando padrão. Nada avançava onde não deveria avançar. Algumas decisões perderam força no meio do processo, e outras se tornaram inevitáveis sem pressão. Nada veio com explicação imediata, não teve aviso, não teve confirmação clara, não teve sinal antecipado. Só mudanças acontecendo enquanto a vida seguia. E o mais forte é perceber que nem sempre a resposta vem em palavras. Às vezes vem no bloqueio, no afastamento, no encerramento natural. Quando olho pra trás, fica claro que muitas coisas não falharam, apenas não tinham continuidade no meu caminho. E isso só ficou visível depois. O que parecia perda de direção era, na verdade, ajuste de rota acontecendo sem anúncio. E eu só acompanhei sem perceber. Não dá mais pra ignorar, porque quando eu olho com calma eu entendo que Deus não me respondeu só com palavras. Ele respondeu mudando o caminho até eu perceber que a direção sempre esteve
sendo corrigida em silêncio.